Amém, irmãos? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Eu acho que não está, não. Baixinho assim. Você está feliz com Jesus? Amém. Amém. Bem, meu nome é Denis. Alguns já tiveram comigo num evangelismo, né, que nós estivemos acompanhando a igreja. Sou casado com a Márcia. A Márcia é minha esposa. Ela tem uma paciência enorme de me aguentar, né? Mas é assim. Eu aguento ela me aguenta e nós vamos seguindo em frente. Sou paulista de São Paulo, capital. E certa vez eu estive aqui em Brasília e nós estávamos cultuando ao Senhor. Fomos numa igreja ali na Ceilândia, aonde uma pastora... Eu estava lá no fundo da igreja, como o pastor falou, quietinho, sem mexer com ninguém. E, de repente, ela foi lá e falou para mim, olha, eu estou te trazendo para essa cidade, porque algo eu tenho a realizar através da sua vida nesse lugar. E eu falei, tá bom, né? Como bom tomézão, vamos pagar para ver. E em São Paulo eu tinha o meu táxi, eu trabalhava autônomo numa rádio táxi, e eu tinha 2 carros que eu alugava para pessoas. Então, eu tinha minha renda legal para trabalhar. E, de repente, chegou a Uber. E a Uber foi lá e me faliu. Perdi todo o meu patrimônio. E um dia a Márcia virou para mim e falou assim, Mô, você lembra da profecia? Falei, lembro. Então, você vai esperar perder tudo mesmo para fazer o que Deus quer? Falei, tá bom. Vamos para Brasília. Cheguei em Brasília com a cara e a coragem, sem nada. Somente o carro e a cidade para desbravar. Mas tinha uma promessa na minha vida, né? E o que aconteceu? Nada de emprego, a gente começa a ficar desesperado, nada de emprego. Um certo dia, nós estávamos ali no Gama, e era uma terça ou quarta-feira à tarde, nós assistimos um culto ali, e a pastora começou a olhar para mim, eu falei, aí tem coisa. Dito e feito. Ela levantou e falou assim, meu irmão, marca 5 meses na sua agenda, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Falei, amém. Vamos lá, 1º mês nada, 2º mês nada, 3º nada, 4º nada. Quando eu for entrar o 5º, a Márcia me pressionou. E aí? Eu falei assim, é o 5º mês. Ela falou, mas se não acontecer nada? Eu falei, se não acontecer nada, eu vou lá falar com ela, porque eu não pedi para ninguém profetizar na minha vida. Eu não tinha nada a perder. Ela falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Quando deu o 5º mês, a Márcia é corretora de imóveis e ela estava em negociação com uma senhora por telefone e nada de conseguir falar com essa pessoa pessoalmente, só por telefone. E aconteceu que um dia a Márcia conseguiu marcar com essa pessoa, foi atendê-la, e na segunda vez que a Márcia foi atendê-la, ela estava conversando e falou assim, olha, até chamou ela de pastora, meu esposo é pastor e ele está querendo voltar para São Paulo, porque aqui ele não está conseguindo emprego, a coisa está feia. Ela falou assim, fala para ele levar um currículo lá para mim. Tá bom. Essa pessoa nada mais era do que a pastora Damares Alves, que hoje é senadora da República. E ali eu fui, levei o currículo, ela falou, pastor, eu não arranjo emprego para ninguém, mas vai orando para que eu possa ser canal de bênção. Amém, vamos orar. E passou uma semana, 2, 3, a Márcia falou assim, você ligou para ela? Eu falei, não. Você ligou? Não. Mas você não está querendo nada com nada, não. Eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas. E um dia eu estava em Águas Claras, eu mandei uma mensagem para ela assim, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a sua vida. E ela escreveu embaixo, amém. Deu 10 minutos, ela me ligou e falou assim, pastor, o senhor pode vir aqui fazer uma entrevista? Falei, posso. Fui fazer a entrevista.
Cheguei lá, conheci um parlamentar que estava iniciando seu mandato. Ele olhou para mim e falou assim, gostei de você. Eu falei, por quê? Ele falou, tem um óculos igual ao seu. Então, você é boa pessoa. Eu falei, então, estamos dentro. E ali conversamos, expliquei meu serviço que eu tinha feito em São Paulo. E acabou a entrevista, ele ia embora para um compromisso, a pastora virou para mim e falou assim, dá para você acompanhar ele? Eu falei, dá. Fui acompanhá-lo. No outro dia ele me ligou, dá para você me levar? Dá, fui acompanhá-lo. E nessa brincadeira eu estou com ele há 5 anos trabalhando. Só que nós temos que ser gratos ao que Deus nos dá. Eu não falei que se a pastora não se cumprisse, eu ia bater na porta dela? Falei, não falei? E cumpriu, e agora? Fui bater na porta dela. Cheguei lá na igreja dela, deu testemunho que Deus tinha feito. Ela não estava. Aí fiquei sabendo, nós ficamos sabendo que ia ter uma vigília. Nós fomos na vigília. Chegamos lá, ela estava lá na frente, e na hora do intervalo da vigília, eu cheguei lá para ela, falei, pastor, eu preciso falar com a senhora. Ela olhou assim, me assustada, falei assim, pastor, eu vim lhe agradecer, porque Deus honrou a sua palavra. A senhora profetizou na minha vida, que era para me marcar 5 meses, que Deus ia fazer uma obra na minha vida, e realmente Deus te usou, e Ele fez a obra na minha vida. Irmãos, nós não podemos ser que nem aqueles leprosos, ao qual foram curados, e somente alguns voltaram para agradecer. Nós temos que ser gratos e testemunhar daquilo que Deus tem feito e faz nas nossas vidas. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês, todos nós já recebemos bênçãos de Deus. Todos nós já tivemos experiência com Deus. E essas experiências não foram dadas por um acaso. As bênçãos não são dadas por um acaso. Elas são dadas para que você testifique do amor de Deus para aquelas outras pessoas. Eu costumo dizer que Deus nos ensina como alunos para que amanhã nós possamos ser professores. Talvez aquela situação que você passou, que você ficou desesperado, mas Deus te deu graça para que você suportasse. Você vai encontrar uma pessoa no mesmo caminho, com a mesma dificuldade, e você vai falar assim, olha, eu tenho um Deus, eu posso te apresentar um Deus, que Ele supriu a minha necessidade e vai suprir a sua necessidade. Para isso, Deus nos abençoa. Não é simplesmente para a gente achar, olha, Deus me ama, eu guardo, coloco no meu arquivo e nada acontece. Não. Eu costumo dizer que eu não gosto de ser um gordo espiritual, né? Mas eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Evangelho segundo João, capítulo 1. Agora você pode até perguntar assim, mas como você conheceu a igreja de Deus? Eu vou falar para você. Conheci uma moça chamada Mônica, a do dog. Daí eu conheci outra Mônica aqui. E certa vez ela me fez um convite para mim e para minha esposa, para nós conhecermos a igreja num encontro de casais. E nós não estávamos em condição de ir, mas fomos. Chegamos dentro do ônibus, conhecemos um cara abençoadíssimo, que, olha, eu tenho uma admiração tremenda por ele. Não faço parte da família dele, mas eu tenho admiração, né? O Bispo Silvio, a sua esposa. Estavam sentados nas poltronas da frente, onde eu e a minha esposa estávamos sentados, e ali nós fomos uma viagem conversando, voltamos conversando. E quando a minha esposa falou assim, olha, vamos conhecer lá a igreja de Deus. Eu falei, não, Guará é muito longe. Ela falou, não, tem uma aqui na Rua 5. Eu falei, vamos lá. Quando chego lá, na hora que eu chego na porta, eu dou de cara com quem? O Bispo Silvio. Eu falei, é de Deus, eu acho que é para ficar aqui mesmo. E aqui estamos, conheci o Bispo Ricardo. E eu falei para o Bispo Ricardo que eu gostei muito da igreja. O estilo da igreja é o mesmo estilo que eu tinha da igreja que eu congreguei 16 anos em São Paulo, e foi muito difícil para me desligar de lá. Mas eu posso dizer para vocês que estou feliz aqui com vocês. Fui muito bem recebido aqui por vocês. E isso é muito chato. Porque isso que vocês fizeram comigo, vocês têm que fazer com os outros que vêm aqui também. Não pode ser somente para mim. Amém? Vocês me prometem isso?
Então vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim o versículo 1: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Esta é a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra se fez carne, habitou entre nós, e nós completamos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Feche seus olhos. Senhor, esta é a sua palavra, Pai. Pai, aqui está o teu povo, Senhor amado, aquele que o Senhor resgatou do lamaçal do pecado e fez uma nova criatura. E tu sabes, Senhor amado, o porquê estamos aqui e o que o Senhor tem, Senhor, a tratar conosco nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra seja ministrada conforme a sua vontade, conforme o seu querer, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando nós vemos aqui o capítulo 1 de João, nós vemos esse primeiro versículo, é o versículo que eu acho mais lindo na Bíblia. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem era a palavra? Jesus. E quando nós vemos aqui o princípio estava com Deus, nós vemos o relacionamento, a comunhão entre pai e filho que eles tinham antes mesmo de tudo ser criado, de tudo ser gerado. Nós temos um Deus, irmãos, que é um Deus relacional. A mesma coisa que você se relaciona com o seu amigo, você se relaciona com o seu parente, você se relaciona com o seu colega de trabalho, é o mesmo relacionamento que Deus ele precisa e Ele quer ter conosco. Ele nos chamou para ter um relacionamento. Quando nós lemos no livro de Gênesis, nós vemos que somente aquele trecho que Deus caminhava no jardim do Éden e Adão se escondeu porque viu que Deus estava vindo e ele estava nu. Se Adão teve essa atitude de se esconder de Deus porque viu que Deus estava vindo, significa que Deus sempre esteve no jardim andando com Adão. E sempre esteve falando com Adão. Deus, ele gosta e quer ter um relacionamento. Quando nós lemos lá no capítulo de Gênesis 5, nós vemos um homem chamado Enoque. A palavra do Senhor diz que Enoque, ele andava com Deus, ele conversava com Deus, e de repente ele foi arrebatado. Deus gosta que nós nos relacionemos com Ele. E o que nós temos mais visto ultimamente na igreja em geral é que nós estamos ligados no 220, no automático, e nós estamos simplesmente esquecendo do nosso relacionamento com Deus. Nós chegamos na casa do Senhor, nós oramos 3 minutos, cantamos 3 louvores, recolhemos a oferta, ouvimos a palavra, recebemos a bênção apostólica e vamos para casa. Está tudo no automático.
Na mesma situação que nós temos na nossa vida particular, na nossa vida empresarial, na nossa vida nos trabalhos, nós estamos trazendo a mesma atitude para dentro da casa do Senhor. E com essa atitude a qual nós estamos herdando do mundo, trazendo para dentro da casa do Senhor, nós estamos perdendo a qualidade na comunhão e na adoração ao Senhor. Pare para analisar. Eu sou de uma época que nós começamos o culto, nós orávamos, e quando menos espera, nós víamos os demônios se manifestando na igreja. Nós fazíamos culto evangelístico na porta da igreja. E eu acho que eu não sou o único dessa época. Nós tínhamos na igreja cultos específicos para oração, e não era oração de 5, 10, 2 minutos. Eram orações, cursos de horas. E os cultos eram lotados. Nós tínhamos campanhas de jejum e oração e vigílias, que muitas vezes a igreja não comportava o número de pessoas que estavam vindo para a vigília. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Devido à correria a qual nós temos no dia a dia, devido à necessidade pela informação tão rápida que nós recebemos, nós estamos trazendo tudo isso daqui para dentro da casa do Senhor. E Deus não quer isso. Eu fui um daqueles que não conseguia orar 10 minutos. Quem consegue orar mais de 10 minutos aqui? Quem ora 5? Não precisa levantar a mão, não. A qualidade de tempo não é na igreja, com Deus. Ele requer de nós. A qualidade de tempo na adoração, no louvor, na oração, Deus requer de nós. Nós ouvimos muito falar assim: ah, o meu Pai do céu, ah, Paizinho, Abba Pai. Várias frases nós vamos falar. Deus é meu Pai. Mas eu pergunto para você nessa noite: se Deus é nosso Pai, como tem sido o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Pai? Se eu perguntar para todos aqui que são pais ou mães, eles só no fato de olhar para o filho, eles sabem o que o filho está pensando ou o que pretende fazer. E a mesma coisa o filho. Se o filho chegar na casa dele, olhar para a fisionomia do pai e perceber que o pai está um pouco diferente, ele fala: opa, o que será que eu fiz? Intimidade. Intimidade. E quando nós vemos aqui Jesus e o próprio Pai, nós vemos lá no livro de Mateus, quando ele fala assim: Pai, se for possível, afasta-se esse cálice da minha vida, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Comunhão, intimidade. Porque você só consegue ter intimidade com quem você compartilha a mesa, com quem você conversa, com quem você tem diálogo. Eu conheço um pastor em São Paulo que ele falava assim: olha, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E hoje eu estava em casa estudando e eu falei assim: eu vou mudar esse slogan. Pouca oração, pouca intimidade. Nenhuma oração, nenhuma intimidade. Muita oração, muita intimidade. Certa vez eu pensei comigo num caso que aconteceu em São Paulo, como nós fomos a ver um pastor americano, e foi anunciado lá pelos canais de imprensa que ele era o tipo do pastor que ele assoprava no microfone e as pessoas caíam no chão.
Aí o Tomézão aqui quis ir lá ver. Vamos ver como é esse negócio. Vamos ver. E eu fui. Chegamos no estádio de futebol, lotado. Essa pessoa estava em cima do púlpito. E ele falou assim, olha, quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Veja só, ser cheio não significa ter o Espírito Santo. Significa, o Espírito Santo já está em você. Mas quem quer ter a evidência do Espírito Santo? E eu fui. Cheguei lá, eu e mais 2 amigos. E ali começou aquele período de oração. E quando ele soprou no microfone, não me pergunte o que aconteceu, que eu não sei. Eu não sei. Só que daí nós começamos então a analisar. É de Deus, não é de Deus? O que é isso? Tal? E eu comecei ali, juntamente com os amigos que foram, o que aconteceu ali? Aí nós ficamos sabendo, através de uma pessoa da equipe, que simplesmente esse pastor, ele tem um período de 4 horas diárias de oração e jejum. Agora me diz, uma pessoa que tem tamanha intimidade com Deus, como Deus não vai usar? Como Deus não vai ouvir? Não existe como. E muitas vezes, irmão, nós estamos sofrendo por causa do beabá que nós estamos deixando para trás. Quando você vai aprender a dirigir um carro, você primeiro tem que conhecer o acelerador, aí você vai conhecer o freio, vai conhecer a embreagem, para depois você sair com o carro. Tem gente que, infelizmente, acha que o período da oração já acabou. Eu quero somente o período da bênção. Mas sinto muito em te dizer, se você não tiver o período de adoração, se você não tiver o período de oração, se você não tiver o período de conhecimento da palavra de Deus, você não vai sair do zero. É difícil a gente falar isso, mas, infelizmente, é o beabá que muitos cristãos estão esquecendo. Intimidade. A intimidade ela vem através da oração. A intimidade vem através da adoração. A intimidade vem através de você conhecer seu Pai. E o conhecer o Pai é através da palavra de Deus. Se nós não tivermos esses 3 pilares base na nossa vida, nós simplesmente vamos ser aqueles cristãos que vivem a vida chorando. E Deus não te chamou para chorar. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos tirou de servo e nos fez filho. Qual o pai que tem prazer em ver o filho sofrer? Nenhum. O salmista Davi, ele fala assim no capítulo 25 de Salmos: eleva a minha alma ao Senhor. Olha como poderoso é. Ele não falou eleva a minha oração, eleva a minha alma, eleva os meus sentimentos ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor, conforme a vontade dEle, vai operar na minha vida. O segredo é esse. Tem alguma coisa difícil? Talvez você fale assim, mas pastor, muitas vezes eu não tenho vontade de orar. Ore assim mesmo. Pastor, muitas vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia, me dá sono. Continue insistindo. Porque Deus vai te dar vitória. Se nós não fizermos isso, meu irmão, simplesmente nós vamos continuar no primeiro degrau da escada. E Deus não chamou ninguém para ficar parado. A palavra do Senhor diz que nós somos o exército de Cristo. Um exército, quando fica muito tempo parado numa localização só, ele fica à mercê dos inimigos. Quem é militar aqui sabe disso. O inimigo vai sondar, o inimigo vai ver pontos estratégicos, o inimigo vai colocar barreiras, o inimigo vai fazer tudo possível e impossível para destruir aquele exército. E a mesma coisa é a vida do cristão. O cristão não pode ficar parado. A palavra do Senhor diz que a nossa vida é em degrau em degrau, em vitória, e é isso que nós temos que buscar. Se você conseguir um estágio, vamos pular para o segundo. Se você conseguir um segundo, vamos pular para o terceiro. Se conseguir o quarto, vamos para o quinto, vamos para o sexto, mas vamos sempre avante. O exército ele vai avante, ele não retrocede e não fica parado.
que eu falo isso daí para você? Eu acho que só eu retrocedi. Certa vez na minha vida eu achei que tudo estava dando errado, eu falei assim, não, vou ficar tranquilo, vou ficar parado. Aí um dia Deus, eu trabalhando na rua, Deus usou uma pessoa e falou assim, prepara a tua mala que eu vou te levar para um lugar. E lá eu vou te usar, e depois você vai voltar. Falei, não, é brincadeira. Não vai acontecer nada, não. Aconteceu. Fui lá. Cheguei numa igreja, não tinha nada, não tinha instrumento musical, não tinha nada. Chegou lá, Deus falou assim, e aí, você vai fazer? O que o senhor precisa? Preciso montar uma banda. Irmãos, eu sou um contrabaixista que sabe fazer do, ré, mi, fá. Do, ré, mi, fá eu sei fazer. Chegou lá, me colocaram um grupo de 15 jovens, falou assim, preciso de uma banda. Eu falei assim, tá, e agora, o que eu faço? Aí Deus começou a tocar no meu coração, você tem amigos, você tem irmãos, você tem servos do Senhor que eu conheço, que você tocava junto. E eu comecei a ligar para um, liguei para outro, e liguei para outro. Aí um baterista que eu conheço, ele pegou e falou assim, deles eu não tenho tempo, eu só tenho domingo na hora do almoço para minha família. A esposa dele ouviu falar, o que foi? Não, Deus está pedindo para mim dar aula de bateria para um rapaz lá da igreja dele. Vai, é para Deus. Você faz para todo mundo, vai que é para Deus. A banda saiu. O Senhor não quer especialista, irmãos. Deus não está procurando especialista. Deus está procurando somente quem está disposto a fazer. E isso que muitas vezes a gente não quer entender, nós colocamos tanta barreira. É muito difícil falar assim, Jesus te ama? Não. Mas nós temos que falar com convicção, porque Jesus trabalhou na nossa vida, modificou a nossa vida. É difícil você falar para alguém assim, olha, Jesus me curou. E eu tenho certeza, da mesma maneira que Ele me curou, Ele vai te curar? É difícil. Não é. Basta você ter convicção daquilo que Deus fez na tua vida. Se nós não temos essa convicção, nós não conseguimos fazer nada. E Deus tem falado. Eu me lembro, com 15 anos de idade, eu estava na igreja e o pastor pregava assim, olha, Jesus está à porta vindo buscar a igreja. Eu estou com 51, irmãos. Imagina como Jesus está agora. E por que Ele não veio ainda? Porque, infelizmente, as pessoas que a gente tinha que falar do amor de Deus, nós não falamos ainda. Porque a palavra do Senhor diz que quando, dos quatro cantos da terra, a palavra do Senhor seja pregada, for pregada, Jesus virá buscar a sua igreja. Não é por causa de guerra, não é por causa de Covid, é com a palavra. E aqui nós vemos a intimidade. A palavra do Senhor diz que Elias, ele subiu ao cume para orar, e chegando lá, ele começou a orar e falou para o servo dele, vai ver se está acontecendo alguma coisa ali. E o servo foi. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima vez, o servo voltou e falou assim, profeta, vem vindo uma nuvem lá, no formato da mão de um homem. E ele falou assim, então desce correndo e avisa o rei. Avisa o rei que a chuva está chegando. Intimidade. Intimidade. Quando Elias foi lá e desafiou os profetas de Baal, ele não foi lá porque falou assim, não, eu sou bam, bam, bam. Não, ele foi lá porque Deus deu uma ordem para ele. E se nós vemos um capítulo um pouco antes dos 18, ele fala assim, Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo e tudo que eu estou fazendo é em teu nome. Há alguma coisa impossível para Deus fazer, principalmente no nome dele? Não existe. A palavra do Senhor, olha como Deus é. Eu estava com a minha esposa, nós estávamos assistindo uma pregação, e o pastor virou e falou assim, nós agora evangélicos somos muito fashion. Aí nós estávamos ali olhando e ele falou assim, porque veja só, Jesus, que é filho de Deus, ele ajudou a criar o mundo,
Ele é o Salvador da pátria, que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele curou, Ele libertou, Ele fez tudo. Ele parou para orar. E nós não queremos orar. Nós não queremos orar. Mas Jesus orou. A palavra do Senhor diz lá, quando Ele foi multiplicar os pães, e Jesus pegou o pão e deu graça, orou, agradeceu depois que o pessoal comeu. No cálice, quando Ele pediu para que fosse transpassado, que aquele cálice passasse por Ele, Ele orou. Quando Lázaro foi para ser ressuscitado, Ele orou. Jesus orou. Então, o mínimo como espelho de Cristo que nós somos, a qual estamos tentando ser, nós temos que orar. O mínimo. Eu estava vendo um livro que tinha um evangelista chamado D.L. Moody. E ele estava contando um testemunho que aconteceu com ele, há muito tempo atrás, mas é bom para a gente saber. Que ele foi convidado para simplesmente falar do amor de Deus e ter uma conversa com crianças. Veja só, crianças. Não eram jovens, não eram adultos, eram crianças. E ali ele conversando com aquelas crianças, ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta. Ele perguntou assim, o que é oração? E se eu for parar para perguntar aqui para cada um vai ter uma resposta. E ele pegou naquela inocência dele, ele pegou e falou assim, bem, deixa eu me preparar para responder, porque nenhuma criança vai responder, né? Só que daí, quando ele olhou assim, para aquele salão, várias crianças estavam com a mão levantada, querendo responder. E ele conta no livro dele que um daqueles jovens, um menino, ele fez a seguinte resposta. Veja só, uma criança. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, traga a sua criança à escola dominical para que eles venham aprender. E muitos pais acham que nada. Veja só, uma criança, ele respondeu assim, a oração é a nossa apresentação de petição a Deus, solicitando-lhe que sejam feitas conforme a sua vontade, pra você ter ideia, em nome de Jesus Cristo, com confissão dos nossos pecados, e agradecendo e reconhecendo sua misericórdia. Imagina a cara desse evangelista. Ele deve ter ficado assim, ó. Uma criança. Para você ver como que é importante que os pais, além de educar civilmente, educar espiritualmente. E trazer a casa do Senhor para que eles venham aprender mais e mais. Certa vez nós estávamos indo tocar numa igreja e lá nós louvávamos aquele louvor, o tempo de cantar chegou, incendeia, Senhor, a sua igreja. E nós cantávamos, e todo mundo gostava na igreja, era aquela festa. E um dia nós estávamos no carro do pastor e tinha algumas crianças, nós estávamos indo para uma igreja, e de repente 3 criancinhas ali dentro do carro começou, incendeia, Senhor, a sua igreja. Nós achamos que eles não aprendem, mas aprendem. E nós somos o espelho, e eles são umas esponjas, estão doidos consumindo, e muitas vezes nós deixamos de lado. Então, nessa noite, eu queria que você prestasse atenção no seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é individual. Eu não tenho capacidade nem condição de dizer se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Mas a palavra do Senhor diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu creio que nós podemos dar mais a Deus. E quanto mais nós damos ao Senhor, o Senhor nos dá.
Nós temos testemunho do pastor que falou aqui do carro dele. Deus deu. Se nós formos colocar cada pessoa aqui para falar sobre curas de enfermidade, portas de emprego aberta, famílias sendo restauradas, Deus dá e tem dado. Mas Ele quer aquela igreja fervorosa que Ele tinha no passado. Veja só, nós vivemos antigamente vários costumes, não doutrina, costumes, que foi bom ter banido da igreja. Mas tem coisas, irmãos, que são raiz do cristão. E essa não pode ser largada. E a oração, a adoração e o conhecimento do seu Pai são essas. Se você quer ter vitória na sua vida, o segredo está aí. Tem intimidade com Deus. Se você quer ver as coisas acontecer no seu lar, o segredo está aí. Tem intimidade com Deus. Se você quer ver a sua cidade ser modificada, o segredo está aqui. Tenha intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tiver, mais Deus vai operar através da sua vida. Queria chamar o grupo de louvor. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Daniel, em 2 Crônicas, capítulo 36, conta um relato a qual o rei Nabucodonosor, ele chamou os sábios daquela época que estavam no seu reinado e os encantadores. E ali ele fez um desafio. Esse desafio ao qual ele fez foi que aquelas pessoas, elas não interpretassem somente o sonho a qual o rei tinha tido, mas que eles descobrissem qual foi o sonho. Você interpretar um sonho, uma coisa. Agora, você descobrir o que a pessoa sonhou, somente Deus. Não existe outro no mundo que possa fazer isso. Somente Deus. E a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, diz que Deus concedeu ali a Daniel o conhecimento do sonho do rei e deu também a interpretação do sonho. Meu irmão, não sei o que você está passando, mas eu posso te dizer que aqui no nosso meio está o Rei dos Reis, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e para Ele não há segredo. Não tem como você manter segredo de Deus. Você pode manter do pastor, você pode manter da sua esposa, você pode manter do seu amigo, mas de Deus não tem como manter segredo. Ele sabe como é a sua vida com Ele. Eu não preciso dizer. Só que Daniel, ele tinha uma coisa. Ele sabia o que poderia, se ele fizesse, ele perdesse a intimidade com Deus. E ele decidiu não se contaminar com aquilo, para que ele não perdesse a intimidade que ele tinha com Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está fazendo levar você a perder a sua intimidade com Deus. Mas da mesma forma que Daniel sabia, você pode pedir para Deus nessa noite: Senhor, me mostre o que eu tenho absorvido desse mundo, a qual tem feito com que eu perdesse a minha intimidade contigo. E a palavra diz que então Daniel, ele não se contaminou. E por ele não se contaminar, o Senhor honrou ele na cova dos leões.
E quando o exército babilônio, o comando ali foi destituído, ele continuou permanecendo no reinado junto com os reis. Deus o honrou. E eu tenho certeza que Deus quer te honrar. Eu tenho certeza. Agora depende de você. Você quer ser um Enoque? Andar com Deus? Já pensou? Que legal, você tão tete a tete falando assim com Deus? Ou você quer ser um Saul, que tinha tudo para dar certo e deu errado, porque foi por caminhos errados, adquiriu costumes errados, foi procurar soluções em lugares errados? A escolha é sua. Eu queria que você fechasse seus olhos e você tivesse esse minuto com Deus, um minuto de qualidade, um minuto de entrega, de rasgar as vestes, de rasgar o coração, sem se importar quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, quem está atrás, quem está na frente, se vão ouvir sua voz, se não vão ouvir. Saiba você que a salvação é individual. Você vai decidir o teu futuro, não é quem está do seu lado. Senhor meu Pai, Senhor, aqui estamos na sua casa, Senhor, e buscamos de Ti mais intimidade, Senhor. Pai amado, buscamos de Ti mais comunhão, Senhor amado. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos mostre, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem feito, Senhor amado. Ó Pai amado, que nós venhamos perder a nossa intimidade, costumes, Senhor, gestos, maneiras, palavras, Senhor. Ó Pai, seja o que for, Pai, sonda o nosso coração nessa noite. Ó Pai amado, e ponha por terra, Senhor, todo esse impedimento, Senhor amado, a qual, Senhor amado, nós temos adquirido, Senhor amado, esse mundo. Ó Pai, esse mundo a qual nós não fazemos parte, Senhor. Mesmo estando nele, Senhor, nós sabemos que aqui somos peregrinos, ó Pai. Pai, vasculhe o nosso coração e nos faça, Senhor amado, uma nova criatura. Senhor, vasculhe o nosso coração, Senhor amado, e nos faça, Senhor, novamente ter intimidade contigo. Vasculha, Senhor amado, os nossos corações, Senhor, e encha, Senhor, cada vez mais a nossa vida com Teu Espírito, Senhor, que venhamos transbordar, Senhor amado. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Pai amado, seja feita a Sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.